Vamos dar um pouco de sequência ao vídeo anterior desta série, onde estivemos a falar sobre a validação de formulários. E neste caso concreto apenas para adiantar mais um ou outro pormenor e colocarmos aqui em prática um exercício que eu penso ser o mais correto em termos de apresentação de erros. Muito bem, no vídeo anterior estivemos então a ver aqui como é que o Laravel nos permite controlar aquilo que é introduzido nos formulários através do seu mecanismo de validação. É evidente que há muita informação a dizer sobre o mecanismo de validação, porque existem várias circunstâncias onde ele pode ser aplicado, e se nós formos aqui à parte da documentação, nós vamos encontrar aqui, como podem reparar, uma secção extremamente detalhada, ok? Nós podemos criar os nossos próprios mecanismos de validação. Porquê? Por uma razão muito simples, porque as circunstâncias que nós queremos controlar podem ser de tal forma inúmeras que, como é óbvio, o sistema não poderia estar preocupado com cada uma delas. No entanto, existem de facto já um conjunto de regras pré-concebidas e que de uma forma geral procuram cobrir aquelas mais importantes necessidades que nós temos no que diz respeito à validação. Vimos também que, em consequência dos mecanismos de validação, o que acontece aqui no nosso sistema de validação é que, se caso alguma destas condições não seja verificada, o que vai acontecer é que vamos ter um retorno onde vai ser incluída para a mesma view de onde veio esta validação, vai ser incluída então a variável errors. Ora, primeira circunstância que eu penso ser mais adequada. Se nós vamos ter vários ficheiros ou vários scripts ou várias views que vão ter formulários, em vez de estarmos a escrever sempre este conjunto de informações, nós poderíamos agilizar isto através de um mecanismo de include. E neste caso, se nós colocarmos aqui include e vamos chamar aqui uma pasta que não existe aqui, vamos colocar aqui uma pasta inc.erros, ok? Então o que nós vamos ter que fazer é simplesmente o seguinte, vamos aqui abrir o errors, ou melhor, aqui nos errors não, vamos aqui ao views, vamos criar uma nova file, nós estamos a chamar uma pasta que não existe, que é inc e erros, então vamos colocar aqui inc.erros.blade.php. ok? Vamos então criar este fecheiro, e este fecheiro vai servir para incluir dentro do nosso código. Ora, o que é que ele vai fazer aqui? Bom, ele vai simplesmente apanhar os erros, neste caso, e apresentá-los. Apresentá-los através do seguinte código. Nós podíamos ter copiado e colado, não há aqui qualquer problema. Vamos aqui verificar da seguinte forma, ok, eu vou aqui copiar isto, se calhar não há hipótese de copiar. Ok, vamos voltar aqui tudo atrás para voltarmos a ter este código. Agora sim, vamos copiar daqui, vamos colocar aqui nos erros, ok, vamos aqui formatar isto para ficar mais bonito. Procurar aqui formatar isto da melhor forma, ok, vamos ver se ele dá para formatar assim, ok, vamos aqui puxar tudo isto para trás, ok, vamos colocar assim, apenas por questões estéticas, e portanto o que nós temos aqui vai ser exatamente sempre a mesma circunstância, portanto temos aqui um contador que verifica se existem erros, caso existam erros ele vai apresentar sempre o erro com esta formatação do alert danger. Ok? Alert danger. Vamos guardar, Ctrl S, ok? Eu não sei se aqui já permite colocar aqui um comentário, ainda não. Existem estas coisas do Sublime que ainda estão por corrigir. Eu vou abrir novamente o erros e agora penso que já dá. Então cá está, Ctrl de erros, vamos colocar assim, de formulário. E como nós já vimos, esta implementação é aplicável a qualquer formulário, portanto nós podemos utilizá-la desta forma. Ora, o que é que nós vamos ter que fazer então aqui? Aqui vamos colocar um include inc.erros, ok? Agora sim. E portanto, se existirem erros, nós vamos ter aqui este include a tratar desse aspecto. Vamos aqui verificar então o que é que acontece quando nós refrescamos aqui o nosso formulário. Ok, não preenchemos nada e cá está. Temos exatamente o mesmo tipo de funcionalidade, mas reduzimos substancialmente aqui o nosso formulário, retirando-lhe dali aquele código que porventura poderá ser repetido. Claro que estamos a falar
de repetir em todos os formulários que existem, ok? No caso de existir validação, nós podemos colocar essa validação a funcionar desta forma. Entretanto, um dos aspectos que nós verificamos aqui é o seguinte: como temos a ocasião de verificar, ao submeter e não preencher rigorosamente nada, aparecem-me dois erros, ok? Vamos imaginar um cenário onde eu queria apenas verificar se o usuário estava preenchido e, independentemente do facto da senha não estar preenchida, ele automaticamente devolvia-me apenas a mensagem do usuário. Então, para isso, nós vamos colocar aqui, na parte da validação, vamos fechar aqui, não precisamos mais de tratar daquele fecheiro. Na parte da validação vamos colocar aqui a expressão bail e vamos separar aqui desta forma. Ora, o que é que vai acontecer nesta circunstância? Pelo menos eu espero e é assim que vamos já testar, ok? Vamos aqui testar, vamos aqui entrar novamente no nosso formulário, vamos fazer login e ele diz que está exatamente da mesma forma, portanto não aconteceu aqui rigorosamente nada. Vamos então aqui verificar. E o que acontece então é o seguinte: o bail significa que, terem atenção que dentro deste campo, ele pode definir aquela condição que, se não estiver cumprida, pura e simplesmente já nem sequer analisa as outras. Vamos aqui, por exemplo, colocar no bail, vamos colocar aqui os required, ok, é requerido, e no mínimo teria que ter aqui 5 caracteres. Ok? Ora, o que acontece aqui neste caso concreto, e que não faz muito sentido, mas serve para explicar, é o seguinte: assim que o primeiro elemento, que é o required, está definido, ele já nem sequer vai verificar se tem ou não tem 5 caracteres, ok? No mínimo 5 caracteres. Ele pura e simplesmente verifica se esta condição está requerida ou não e salta fora do sistema, ok? Nós aqui não vamos estar a perder muito tempo a testar isto. Podem testar aí nos vossos projetos sem qualquer espécie de problema, porque é para isso que o bail funciona. Mas vamos aqui apenas testar alguns dos exemplos que aqui estão. E para isso, o que nós vamos fazer aqui na secção do validation é procurar as regras. E para procurar as regras, nós sabemos que elas estão aqui mais ou menos a meio, ok? No entanto, a forma mais simples, como é óbvio, é procurá-las a partir aqui da hiperligação. E elas estão aqui, Available Validation Rules. Quando nós clicarmos aqui, vamos aparecer aqui por ordem alfabética e por colunas as principais ou aquelas regras que já estão definidas. E algumas têm particularidades muito interessantes. Não vamos estar aqui a explorar de uma forma muito aprofundada cada uma delas, porque eu penso que é muito fácil de compreender como é que cada uma delas atua. Ok? Mas existem aqui algumas muito interessantes. Por exemplo, se nós clicarmos aqui no alfa, ele vai dizer aqui que este campo que está sob validação tem que ser inteiramente de caracteres alfanuméricos, ou de alphabetic characters, ou letras. Vamos fazer esta experiência, portanto é o alfa. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente, vamos aqui só colocar essa condição, alfa, ok? Então significaria aqui que, eventualmente, no texto usuário eu não poderia utilizar algarismos, ou neste caso, por exemplo, sinais. Vamos verificar se isso acontece, ok? Vamos aqui guardar. Vamos aqui regressar ao nosso formulário e vamos experimentar a colocar João. E, portanto, esta circunstância aqui sai validada, ok? Mas se eu colocar J123, vamos verificar o que é que acontece. Ok, cá está. O texto do usuário may only contain letters. Ok? E, portanto, desta forma, eu penso que é suficientemente self-explanatory. Vejam como é que eu sou sofisticado. Isto é facilmente compreensível, portanto, explica-se de forma automática aquilo que está aqui na documentação. E por isso mesmo eu penso que não valerá a pena estarmos a gastar aqui as nossas aulas a dar exemplos que vocês facilmente poderão testar nos vossos projetos. O que é importante saber é como é que o mecanismo dos erros funciona no modo mais simples, porque, como já tive a ocasião de referir, existem aqui outras configurações mais avançadas, nomeadamente a criação de form requests, a autorização de form requests, etc. Não vamos entrar nessa área, não é necessário, porque eu penso que a maior parte destas condições que aqui estão serão, na esmagadora maioria dos casos, mais que suficientes. Nós temos aqui formatos para e-mail, por exemplo, ok? Que é um dos aspectos importantes. Vamos imaginar que nós queremos que obrigatoriamente o nosso campo tenha um endereço de e-mail.
pese embora o facto de nós termos nos nossos inputs a possibilidade de definir através do HTML uma tag, neste caso, em vez de ter password, colocarmos aqui e-mail, ok? E o que vai acontecer aqui é que se, neste caso, o texto não for um endereço de e-mail, vamos ter aqui problemas, ok? E, portanto, vamos aqui colocar João, mas vamos colocar aqui outro texto qualquer, ok? Vamos clicar aqui no login e reparem como o próprio HTML5 vai ter essa percepção de validação. Neste caso vai indicar, ok, atenção, tem que ter aqui um arroba, tem que ser um endereço, ok? Mas se nós não quisermos fazer isto aqui, se quisermos simplesmente colocar aqui um text, ok? E vamos imaginar que ali em vez de senha seria o e-mail, o que nós poderíamos fazer aqui, obviamente, é colocar aqui no text de senha, vamos acrescentar aqui e-mail, ok? É requerido, no mínimo tem que ter 3 letras e tem que ser um e-mail. Vamos verificar se essas condições estão aqui a funcionar. Vamos aqui refrescar, vamos aqui colocar João para não termos um erro dos caracteres, mas vamos colocar aqui algo que não é sequer um e-mail. Vamos fazer um login e reparem, cá está. No primeiro campo a validação foi ultrapassada, mas no segundo campo não foi. O text senha must be a valid email address. E portanto, temos aqui, desta forma extremamente simples, mecanismos de validação de formulários que vocês podem explorar. Já viram que aqui na documentação, nas explicações, ok, vamos aqui abrir como deve ser, nas explicações de alguns destes mecanismos, nós vamos encontrar aqui concatenações várias de elementos, como podem ver aqui, e-mail, pode ser unique para users, tem que ser email address, etc, etc. Portanto, há aqui muita informação com exemplos. Cada uma delas tem exemplos, a esmagadora maioria, obviamente, aqui é fácil de perceber uma URL. The field under validation must be a valid URL, portanto tem que ser um endereço de internet, bastará colocarmos isto na validação. Eu penso que é mais do que simples percebermos então como este mecanismo de validação funciona. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.